De jeito nenhum. Pelo contrário, eu quero dizer a esses irmãos, se alguns estiverem ouvindo essa live, que eu oro por eles e eu peço ao Senhor que abençoe esses irmãos. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Maranata Anátema. E hoje nós temos um convidado, um entrevistado muito especial, é o pastor Arlínio de Oliveira Rocha, que é um ex-pastor da Igreja Cristã Maranata e atualmente é reverendo jubilado da Igreja Presbiteriana do Brasil. O pastor Arlínio, ele esteve ligado à Igreja Cristã Maranata praticamente desde as suas origens, salvo engano, desde 1971, quando a Igreja Maranata ainda era Igreja Cristã Presbiteriana. E o pastor Arlínio tem uma longa história, uma bonita história, não só de vida, mas como também de ministério. E isso é muito importante, ele vai compartilhar essa história conosco. Pastor Arlínio, seja muito bem-vindo ao canal Maranata Anátema. Muito obrigado, pastor Solo, por esta oportunidade singular e muito agradável de eu poder, depois de 13 anos, como se diz, romper um silêncio, para brigar, chega de briga, agora é paz. E então, eu quero saudar os nossos amados irmãos com a graça e a paz do Senhor. É uma alegria muito grande se esta mensagem, esta palavra chegar a tantos irmãos que foram contemporâneos meus na Igreja Cristã Maranata desde o seu início. E assim eu envio esta saudação em nome do Senhor. É uma alegria estar mandando essa mensagem, tendo essa oportunidade desse convívio, desse contato, embora que pelas redes sociais, mas que os irmãos recebam em nome do Senhor. É uma alegria muito grande eu poder estar falando aqui, dizendo que eu estou vivo. Alguém já espalhou, há alguns anos atrás, uma mentira, dizendo, Arlínio está doente, Arlínio pegou um câncer, misericórdia. Aí eu digo, o sangue de Jesus tem poder para mim, para repreender todo o mal. Eu tive uma cirurgia de diverticulite, foi exatamente na época que aconteceu o escândalo, em 2012, né? Tive o ano passado, agora, um infarto, mas glória a Deus, né? O Senhor cada vez mais me renova, eu estou sadio, estou vivo, eu faço as minhas atividades físicas e em tudo eu glorifico o nome do Senhor. E mais uma vez eu repito, é um prazer estar podendo participar dessa live, mandando as minhas saudações no Senhor Jesus para todos os amados irmãos. Ótimo, pastor Arlínio, inclusive muito bom saber que o senhor está com a saúde em dia, está fazendo seus exercícios físicos, e é só para a gente saber qual é a idade do pastor? Eu estou com 87 anos, fiz agora em janeiro, 87 anos, este ano eu completei. Muito bom. Que bênção chegar a essa idade com o privilégio desta lucidez do pastor e com a saúde, que é realmente muito importante. E eu quero dizer também, pastor Arlínio, que para nós, tanto para mim quanto para a Roseli, é uma honra ter o pastor aqui conosco, participando desta live, conversando conosco. O pastor fez parte da minha história na Igreja Cristã Maranata desde o começo, no primeiro seminário
que eu participei da Igreja Cristã Maranata em 1988, a primeira vez que eu fui a um seminário, estava lá o pastor Arlínio, fazendo aquela abertura inicial, recebendo os irmãos ali naquele momento inicial à noite, fazendo a oração, cantando louvor, trazendo uma mensagem de boas-vindas. Então, quer dizer, para mim é muito marcante. Foi um momento importante na minha vida, né? No momento em que eu estava iniciando também ali a minha jornada de fé cristã e na Igreja Cristã Maranata, e o pastor fez parte dessa história. Todas as vezes que eu chegava no Manaim, estava lá o pastor Arlínio para nos dar as boas-vindas, para fazer aquela abertura. Então, está aqui na minha lembrança eternamente, e eu sou muito grato e muito honrado pela presença do pastor aqui conosco nesta live. Pastor Arlínio, eu gostaria agora de ouvir um pouquinho a sua história de vida e antes da Igreja Maranata. Então, um pouquinho da sua história até o momento em que o pastor chegou, conheceu e passou a ingressar à então Igreja Cristã Presbiteriana. Você pode compartilhar um pouquinho conosco da sua história? Perfeitamente. Pastor Solo, então, como eu já falei, que eu me formei em teologia, o bacharel em teologia, em 1965, em Recife, Seminário Presbiteriano, e em seguida fui ordenado. Naquela época, o presbitério do qual eu participava, no qual eu fui ordenado, tinha uma norma: o recém-formado ele passaria por um período ainda de prova para ser ordenado. Mas eu, pela misericórdia do Senhor, eu imediatamente, eu terminei o curso no final do ano de 1964, em 65, reunião do presbitério, em janeiro ou fevereiro, não me lembro bem, já fui ordenado pastor, né? E assim eu comecei a minha trajetória, não na Igreja Presbiteriana, quer dizer, na Igreja Presbiteriana já tinha começado desde criança, minha família toda, né, presbiteriana, meus pais, educado, instruído no culto doméstico, na escola bíblica, morávamos numa propriedade rural, mas dominicalmente a escola bíblica era realizada, a gente aprendia a palavra de Deus, a gente estudava a Bíblia, e então isso foi o meu início. E depois, né, continuei, depois de ordenado, fui assumir logo igreja lá no sul da Bahia, né, e ali comecei, também foi o ano de 1966, quando eu comecei a pastorear, coincidentemente o ano em que eu me casei com Vera Lúcia de Amorim Rocha, minha esposa, batalhadora nas causas benditas do Evangelho, no ministério sagrado comigo, mulher de oração, mulher séria de temor do Senhor, que muito me ajudou, foi meu braço direito assim na minha caminhada espiritual, no meu ministério. E assim nós vivemos, né, depois de casados, ficamos naquela cidadezinha do interior da Bahia, né, cidadezinha rural pequena, né, chamada Guaratinga, e muito pouca gente deve conhecer, mas quem passa ali pela BR-101, rodovia essa que eu vi o seu início, eu estava presente ali quando foi aberta essa rodovia, e assim, né, nós ficamos ali, e ali, depois indo para Itamaraju, assumi a Igreja Presbiteriana de Itamaraju, que era a igreja maior, cidade maior também, igreja maior. Fui presidente de presbitério lá, presbitério de Itabuna, com o nome de presbitério de Itabuna, mas era o presbitério daquela região toda do sul da Bahia, concentrado em Itabuna e Ilhéus, que eram as cidades principais. Fui presidente de presbitério, fui secretário de presbitério,
Mas fiquei, Solon e meus irmãos, fiquei apenas, vamos dizer, de 1866, só 5 para 6 anos na igreja presbiteriana. E quando eu decidi sair, né, da igreja presbiteriana, veja um detalhe aqui importante, sabe, Solon? Que eu resolvi sair, nós estávamos numa reunião do presbitério lá em Itamaraju, e ali eles até ficaram assim, surpresos, né? Arline resolveu sair, mas o que é que houve? Eu tinha um desejo assim, de avivamento espiritual, Vera, aquele desejo de oração. Então a gente resolveu sair, mas nós saímos de maneira honrada, sabe? Em plena reunião do presbitério, eles não me excluíram, não foi excluído. Eles me deram transferência. Até hoje eu tenho a minha carteira, que era chamada Carteira de Ministro do Evangelho. Aí eu tenho hoje ainda lavrado na minha carteira voto de louvor pelos relevantes serviços prestados à Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu até vou pedir ao Joaquim para ele fotografar para você, viu? E então, para você ver a nobreza desse ministério, a nobreza de uma igreja reformada, como é a igreja presbiteriana, igreja secular, né, quase 200 anos aqui no Brasil, né? E então eu fui transferido, e no pleno, na despedida ali, no culto ali, eu e Vera cantamos um dueto, um louvor baseado no Salmo 139, que diz: sonda-me, ó Deus, e vê o meu coração, prova-me. E então foi o louvor que a gente cantou ali, e quando terminou tudo, o pastor que estava hospedado em nossa casa, o pastor Arnaldo, né, já faleceu há muitos anos, o pastor Arnaldo de Souza, ele ficou dizendo: mas Arlínio e Vera, mas olha que coisa vocês nessa situação, porque a gente passou também, não vou contar detalhes aqui, mas que o tempo não dá para tudo, mas aí ele viu que a gente estava num momento assim de uma aflição, né, ali naquele momento de despedida, mas nós cantamos, o Senhor nos deu graça, unção para cantarmos um dueto. Hoje eu não tenho mais voz para isso, para dueto, né? Mas Vera continua com a voz dela firme, né? Cantando solo, de vez em quando ela canta, né? Então, foi a nossa despedida honrosa, pacífica, não com exclusão, não com maldição, mas com bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, nós ali resolvemos sair e começamos, só ali em Itamaraju, um pequeno grupo de 22 pessoas. Começamos ali, nos reunir, né, com oração e tal, sem vínculo nem com ninguém. Então, começamos, aluguei um salão que era de um cinema que tinha, que houve na cidade, que faliu, né? Aí eu aluguei ali, começamos, oração, madrugada, sabe, só jejum e oração, e irmãs piedosas, sabe, servas do Senhor, e Vera junto, né? E assim, eu tinha, graças a Deus, uma grande consideração na cidade. Eu era professor, minha vida toda foi de professor, fui aposentado como professor. E aí fui ao prefeito da cidade, Almir Nobre de Almeida, o nome dele, né? Até hoje eu gravo, né? Ele disse: doutor Almir, eu vim aqui, eu estou com um grupo novo que a gente começou para reunir uma igreja, né? Aí, então, você teria aqui um lote assim para doar, para a gente construir? Tenho, pastor, com toda certeza. Aí eu tenho um lote, um loteamento novo, uma área nova aqui da cidade, a parte alta da cidade, porque Itamaraju é uma cidade que ela fica assim no buraco, fica tanto assim no buraco, que antigamente o nome de Itamaraju era Vila do Escondido, ficava no buraco. Aí, mas agora na cidade, na parte alta da cidade. Aí começamos, mas ela só tem mato por enquanto. Mas se aceita? Aceito, sim. Aceitei. E aí
foi feita a documentação e tal. Aí, então, os irmãos se dispuseram, Solo, a fazer 100 ônus para a igreja, né, para os irmãos, 100 ônus nenhum, mas os irmãos fazem um pedreiro, outro servente, as irmãs, inclusive, Vera, ajudando ali, carregando areia, e assim construímos lá um salão. Esse salão, depois aí, já havia o início, como já lhe falei, em Vitória, Vila Velha, da Igreja Cristã Presbiteriana na época, né? Aí, então, eles tomaram conhecimento, o presbitério mandou o pastor Jonas Marques, que o senhor já levou para a sua glória há muitos anos. Ele foi lá e, como se diz assim, ele fez o batismo e tudo e encampou, entendeu? Tomou posse, assim, tudo que recebeu de graça, né? A Igreja Maranata recebeu de graça ali, e eu passei sem nenhuma preocupação. A Igreja Cristã Presbiteriana, a Maranata, em seguida, tomou posse, né? O Jonas Marques foi lá em nome do presbitério e assumiu, tomou posse, como se diz, tomou posse tanto do imóvel, né? Do grupo que já... Aí Jonas pastor, fez o batismo de um grupo bom de mais de 20 e tantas pessoas, né? E assim nós começamos ali. Aí, depois, terminando ali, eu fui à reunião do presbitério já na Igreja Cristã Presbiteriana Maranata, Presbitério Espírito Santense, lá em Vitória. Aí, fui recebido lá pelo Presbitério Espírito Santense, ok? Ah, entendi. Então, até para eu vou repetindo aqui só para saber se está tudo ficando bem claro, né? Então, é muita coisa, né? O pastor, então, quando se desligou da Igreja Presbiteriana do Brasil, estava ali junto ao presbitério, saiu abençoado, como dizemos, abençoado, né, pela porta da frente, em reunião com o presbitério. Pela porta da frente. O que é muito comum, pastor, todas as igrejas cristãs genuínas, as pessoas elas assim. não têm nenhum embarreiramento para congregar em outro local ou participar de um outro grupo. As pessoas elas chegam abençoadas e elas saem abençoadas, jamais, né, amaldiçoadas ou com algum tipo de rancor ou de ódio ou de ressentimento. Isso é muito importante realmente. Exatamente. Então, quer dizer, e isso até é importante aqui, a gente está destacando, porque mostra que o pastor, em momento algum, participou de nenhum tipo de rebelião, com relação ao grupo que estava. Isso é muito importante, até que todas as pessoas saibam. Quando começa, então, esse trabalho novo que o pastor começou a desenvolver com um grupo de irmãos, estava ali diante de uma busca como ministério, com um grupo que queria também, né, estar ali buscando ao Senhor, e isso foi uma coisa muito natural, né, em um local, construíram, e edificaram, e então depois, né, então só para ver, e aí então depois, com o contato então que veio pelo pastor Jonas Marques, a igreja então cristã presbiteriana, vamos dizer assim, encampou o trabalho que o pastor estava realizando naquele lugar. Ah, entendi. Então, exatamente. Foi assim, então, que o pastor chegou à Igreja Cristã Maranata já como pastor que era reconhecido, inclusive, por uma igreja evangélica genuína. Então, isso é muito importante. Sabe, pastor? Então, agora eu queria já partir, então, para uma segunda pergunta. Seria, agora que já sabemos como foi que o pastor chegou, agora eu queria saber o seguinte, o pastor, então, ele ingressou na igreja, então, Igreja Cristã Presbiteriana, em seguida virou Igreja Maranata, e o pastor desenvolveu ali muitos trabalhos na Igreja Maranata. Rapaz, bota muito nisso, olha, desculpa, posso falar? Eu estou interrompendo, eu estou sendo meio...
Só para concluir aqui, então, o que eu queria saber é exatamente isso, porque eu, desde que eu cheguei na Maranata, o pastor já era um pastor ali, que estava sempre no Manaim, inclusive chegou a trabalhar para o próprio presbitério. Então, eu queria que o pastor contasse um pouquinho, então, desse período em que o pastor esteve servindo a Igreja Cristã Maranata, como que o pastor serviu a Igreja Maranata, como pastor ali no Manaim, também como uma pessoa trabalhando e ajudando ali o próprio presbitério, um pouquinho desse seu trabalho, dessa sua dedicação à Igreja Maranata. Tá certo, Solo. Solo, meu filho, eu comecei, logo que assumi, né, logo que eu fui recebido, né, pela Igreja Maranata, Igreja da Maranata, eu, então, comecei um trabalho exaustivo de registro das igrejas. Eu viajava o Brasil quase todo, né, registrando igrejas, registrando estatutos e tal. E assim foi o início, né? E isso no aspecto administrativo. No aspecto espiritual, eu até anotei uma frase, né, que a minha vida na Igreja Maranata, sabe, Saulo, ela se resume em 3 pequenas palavras, né? Um misto de bênçãos e lutas, entendeu? Misto, uma mistura de bênçãos e lutas. Lutas, decepções, tristezas, né? Está tudo embutido aí na palavra luta, né? E então, houve bênção no início. Eu ia para o Manaim, o Mário Rastenreiter era um dos companheiros, o cavaleiro, como é que é, cavaleiro veloz, né? E a gente orava, eu ia até sozinho com ele, a gente orava e tal, e Deus nos abençoava, né? Então, foram muitas experiências. E isso depois, logo pouco tempo depois, aí começaram a sair dos limites nacionais para internacionais, né? Viagens para o exterior, Bolívia, América do Sul, depois Europa, Estados Unidos, muitas e muitas viagens, né? Eu sempre como secretário, né, executivo, primeiro secretário, executivo e tal, e então foram muitas atividades, muito trabalho, né? E sempre eu à disposição do presidente e muitas coisas que me trouxeram problemas que até pouco tempo eu estava com problemas pessoais, problemas do meu CNPJ, meu SPC, né? Aliás, meus documentos. CPF, desculpe. CPF, obrigado. Por causa de documentos, sabe, que me complicaram, sabe? Complicaram na Receita Estadual, Receita Federal, etc. Então, foram lutas, muitas lutas, mas o Senhor, pela sua misericórdia, sabe? Eu não tinha dinheiro para pagar advogado, mas tive que pagar, porque Deus usou a minha esposa, Vera, que é uma comerciante, Deus sempre abençoou, prosperou, sempre uma vida abençoada por Deus, a provisão constante do Senhor, mas realmente foram muitas lutas para que eu me saísse delas, foi só muita misericórdia do Senhor. Por isso que eu digo que se fala muito, se rotula a quem sai, a quem se desliga de caído, mas eu sou um levantado. Deus me levantou para eu ver, enxergar numa amplitude maior, para eu ter uma condição melhor. Deus me levantou, entendeu? E hoje, né, eu até estava falando aqui com os companheiros que esse rótulo, esse carimbo de caído é uma grande falácia, é uma inverdade muito grande, porque não vou generalizar, mas eu creio que, no meu caso, tem muitos que não são caídos, eles se desligaram simplesmente, mas foram levantados, não, em vez de caídos, foram levantados pelo Senhor. Entendeu, Saulo?
Amém? Entendi, pastor. Desculpa que eu estou assim meio alterado, né? Mas é natural, né? Não, fique bastante tranquilo. Eu estou entendendo todas as suas colocações e, de fato, pastor, infelizmente, isso acontece na Igreja Cristã Maranata. As pessoas nunca conseguem se desligar de uma forma amistosa, de uma forma consensual. Então, a menos que a pessoa simplesmente ela se afaste, calada, não fale mais nada. E, normalmente, quando a pessoa ela não tem nenhum tipo de atividade à frente de alguma coisa, se for uma pessoa assim de pouca relevância, ela consegue até ir se afastando e desaparecer e ninguém mais faz conta. Mas quando é uma pessoa que presta algum serviço para a igreja, seja num grupo de louvor, seja num grupo de instrumentos, uma pessoa de maior destaque, um obreiro, um diácono, um pastor, então essas pessoas, para que elas se desliguem, elas sempre vão ter dificuldades, porque é sempre aquela recomendação da própria igreja de que os irmãos não mantenham contato, não se aproximem, não mantenham comunhão com essas pessoas, não visitem, não conversem. Obviamente, nós sabemos que é o seguinte, e se a pessoa ela resolver, então, comentar aquilo que ela passou, aquilo que ela viveu, ela também vai sofrer algum tipo de ataque pessoal, vão chamá-la de caído, né, de uma pessoa que é um apóstata da fé, né, na verdade, isso não representa o Evangelho de Cristo, porque no Evangelho de Cristo não há denominações CNPJ fazendo cercos de grupos especiais. O Evangelho de Cristo, ele é uma palavra de salvação extensível a todas as pessoas que vierem a crer e que passam a ingressar na família de Deus. Então não é o fato de alguém se desligar de uma denominação e passar a frequentar outra que vai fazer com que ela tenha apostatado da fé em Jesus Cristo. Ela simplesmente mudou de religião, ou de igreja, ou de congregação. Então, isso aí que o pastor está falando é muito importante, até porque muitas pessoas acabam sendo feridas com essas pechas que são lançadas pela própria liderança da igreja. O fulano é um caído, né? Na verdade, assim, a gente quando usa assim até um pouquinho do humor e da brincadeira, a gente diz assim, pastor, nós caímos, eu caí na realidade do evangelho, entendeu? Gostei então, desse, quando eu caí. Né, quando eu caí em mim, como Paulo, né? Quando Paulo ele cai ali no caminho de Damasco, então ele passa a viver uma nova realidade, porque antes ele estava, na verdade, embora com muito boas intenções, ele estava indo contra o próprio, a própria obra que Jesus estava instaurando aqui no mundo, né? E aí então ele cai. Mesmo. Né? Mas aí depois ele se levanta, como o pastor falou, então ele se levanta, ele passa um tempo, entendeu? Inclusive aprendendo com os demais discípulos, passando a viver aquela comunhão da igreja, e somente muito tempo depois é que ele inicia então um ministério, um apostolado, levando esta mensagem de Cristo. Então é muito importante até que as pessoas entendam que o pastor Arlínio, ele é uma pessoa que Deus levantou, né? E levantou mais de uma vez. Exatamente, eu não caí. Eu não sou caído, sou levantado. Isso. E agora, é verdade. Retomando aqui, uma questão que é muito importante, hoje até algumas pessoas nos perguntam, o pastor tem toda a liberdade de responder ou de não responder, fique bastante à vontade. Mas as informações que a gente teve mais lá para frente, não precisa entrar nessa questão agora, é só para a gente saber aqui de uma realidade administrativa que o pastor viveu. Então, quando eu cheguei na Igreja Maranata, o pastor era um pastor de frente, que ele estava ali no Manaim, era um secretário da igreja, e a informação, então, que a gente tem hoje é que os pastores ali na igreja, que têm essas funções administrativas, eles são muito bem remunerados, então eles ganham valores que condizem ali com o trabalho que eles estão realizando. E eu queria saber do pastor Arlínio, se nesse tempo em que o pastor era
encarregado de tantas funções ali na igreja, que estava praticamente vivendo à disposição da igreja, se o pastor era remunerado e se a sua remuneração daquele tempo era esta que hoje os pastores estão fazendo jus, ou se o pastor simplesmente era um voluntário, como tantos outros que estão na Igreja Cristã Maranata oferecendo seus serviços ali mesmo por dedicação, por amor àquela causa. E o pastor tem toda a liberdade para responder, tá bom? Tá certo. Solo, na realidade, eu precisava de ter um salário digno. Eu tinha e tenho uma esposa que é uma serva do Senhor, é trabalhadora, montou empresa e praticamente a minha família viveu da renda que ela oferia com o seu trabalho, com o seu labor constante, sabe, juntamente com um dos nossos filhos mais velhos, né? E, no entanto, sabe qual era o salário que eu tinha? Eu prestava meu trabalho de secretário lá no presbitério diariamente, no horário comercial, estava lá de manhã, às vezes eu, por atraso não chegava 8 horas, chegava um pouco mais e tal, o dia todo, até 5 horas e tal, e o dia todo, e muitos anos isso, mas o salário que eu tinha, Solo, pasme você, era o salário que era o dinheiro que eu ganhava, que dava quase que simplesmente para pagar ônibus coletivo urbano, entendeu? Para eu vir onde eu morava, na época era em bairro de Fátima, lá no município da Serra, né? Depois vim mais para perto, para vir para Vila Velha, para poder dar uma assistência melhor ao presbitério estar mais constante ali, né? Chegar mais cedo e tal, né? Mas eu só ganhava uma ajuda lá, né, irrisória, né, que era para pagar ônibus, sobrava quase nada para comprar alimento para casa, para suprir a despensa, pouquíssima coisa, entendeu? Era o meu salário. E isso durante anos a fio, 43 anos, resumindo. E nunca tive um salário, só depois que eu não tinha carteira assinada, aí quando veio a bomba que estourou, aí logo correram, assinaram uma carteira, fui assinado só os 2 últimos anos que eu fiquei lá, e então, né, o salário melhorou e tal, né, carteira assinada e tal, mas só 2 anos, a vida toda sem carteira assinada, sem nada, carteira assinada e nada de pagamento, entendeu? Então, só a ninharia, só um dinheiro, assim, uma ajuda mínima, sabe? E só, como eu te falei, dava simplesmente para pagar um ônibus e ajudar um pouco na renda da casa, na manutenção da família, entendeu? Tá certo? Deu para entender? Pastor. Inclusive, eu sei bem, até já tinha ouvido um pouquinho dessa história, estou falando aqui porque talvez tenham muitas pessoas que não saibam, mas eu tive a informação de que, de fato, o pastor trabalhou todos estes anos na Igreja Cristã Maranata, sem uma carteira assinada, sem um salário digno, como acontece hoje, e nós estamos falando, pastor, de um período em que a Igreja Cristã Maranata, eu tenho essas informações de outras pessoas, que ela estava nadando em dinheiro. Exatamente, ela estava recebendo ali cifras milionárias todos os meses. Milionárias, Então, quer dizer, hoje eles estão com um procedimento diferente, mas é bom que as pessoas saibam que no tempo do pastor Arlínio as coisas eram muito diferentes. Então, que fique registrada essa informação. Muito. Então, pastor, agora a pergunta que eu queria fazer para o pastor, ela é o seguinte: nós constantemente, por conta do trabalho que nós realizamos em alguns canais que nós participamos, nós temos informações diversas de pessoas que nos contam
como a Igreja Cristã Maranata interferiu negativamente nos seus relacionamentos sociais, nos seus relacionamentos afetivos, conjugais, de um modo geral. E no seu caso, pastor, no caso, enquanto o senhor esteve ali na Igreja Cristã Maranata, a Igreja Cristã Maranata chegou a interferir nos seus relacionamentos sociais, familiares ou mesmo conjugais? Houve alguma interferência, inclusive na sua vida sentimental, inclusive em relação ao seu próprio casamento? O senhor pode nos falar se isso aconteceu com o pastor ou se não aconteceu com o pastor? Solo, Vera, ela chegou em Vitória, Vila Velha, o início da história dela, sabe? Ela já de início ela recebeu um carimbo. Logo na chegada de Vera, ela recebeu um rótulo, um carimbo de louca. O chefe lá, pelo fato de perceber, tá ouvindo? Uhum. Perceber que ela é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem um discernimento assim aguçado, ela, entendeu? Aí então, logo no início, né? E também o fato de ela ter formação bíblica, tinha curso de missionários do Instituto Bíblico de Garanhuns, em Pernambuco, onde eu estudei no Colégio 15 de Novembro, me preparando para dali ir para Recife, para o seminário. E então, ele já ficou de olho, o homem lá, ficou de olho, sabe? Como se dissesse, essa mulher é perigosa. Então, eu vou botar um carimbo nela de louca e não deixar que se aproxime das irmãs, que as irmãs não se aproximem dela. Arline, ao assumir a igreja, já ia notícia na frente. Vera vai, mas ela não vai ter função nenhuma. Ela não pode ter função nenhuma, porque ela é mulher complicada, ela é isso e aquilo outro, sei que. Aí, então, botou essa pecha na vida da minha esposa, sabe? Até hoje, ela já está liberta, mas ela teve complexos, sabe? Por causa desse rótulo, desse carimbo maligno, né? E o Senhor a libertou. Ultimamente, ela está liberta. A gente, sabe, a gente se reúne aqui em casa, a gente olha, antes, eu estava na Presbiteriana, lá na Bahia, tinha uma vida conjugal saudável, normal, feliz. Vimos para Vitória, Vila Velha, aí Maranata, aí a coisa mudou completamente, sabe? Ela já ficou com esse rótulo, com essa mancha que colocaram, essa mentira que ela não é louca de coisa nenhuma. É uma pecha, né? Essa pecha, né? É uma pecha, né? Pecha? Uma pecha, um carimbo maligno, um rótulo, né? Entendeu? E ela não podia chegar em lugar solo. A gente fazia viagens, quer dizer, o presbitério, eu, com muita gente, pastores pediam levar a sua esposa, eu, Arlínio, a sua esposa, Vera, não pode, ela não pode, ela não ia viagem nenhuma, não podia ir comigo, né? Aí, não, Arlínio, ela precisa ir para Manaim, a Penderroba, bem Manaim. Então, foi essa a minha história, sabe, resumidamente, em relação à malignidade, né, do convívio com a instituição, o convívio da instituição com a minha esposa, né? E ela vai contar mais, ela vai ter oportunidade, acho que vamos ter aqui a tarde toda, eu e ela. Mas, mas glória a Deus, o Senhor a libertou, voltamos ao normal, felizes como éramos antes, né? E louvando ao Senhor, porque o Senhor proveu um grande livramento, um grande e glorioso livramento o Senhor nos deu. Por isso eu digo, eu não sou caído, sou levantado para uma vida nova da presença do Senhor. Entendeu? Entendi, pastor. Inclusive, até já deixa aqui já o aviso, a irmã Vera,
vai gravar uma entrevista também com a Roseli e vai ter a oportunidade dela mesma contar todos os constrangimentos pela qual ela passou na Igreja Cristã Maranata, Exatamente. mesmo sendo, aliás, em especial por ser a esposa do pastor Arlínio. Então, nós sabemos, pastor Arlínio, que ali a liderança, em especial o Gedeu Tigueiros, que é o pastor, que é o presidente, ele não gosta muito, até por conta da característica da Igreja Cristã Maranata, ele não gosta de pessoas que questionem, que perguntem, pessoas que queiram saber as coisas. Ele só gosta das pessoas, mesmo que inteligentes, que se anulem, que abandonem a razão, o raciocínio, que aceitem tudo calados, exatamente, que não perguntem nada, que nunca retruquem. São essas as pessoas que ele gosta. Então, se há uma pessoa que tem personalidade, qualquer pessoa que tenha ali, não é, uma força moral que leve a questionar o porquê das coisas, então essa pessoa nunca será bem vista. E, de fato, pastor Arlínio, usa-se muito essa expressão de chamar ali as pessoas de loucos e de loucas, porque isso é para desqualificar. Então, e chama-se a pessoa, então, aquele ali está na razão, está na, sei lá, na quarta medida. Então, para quê? Para desqualificar as pessoas e para que os outros passem a olhar e dizer o seguinte: não, nós não podemos ouvir essa pessoa, porque ela é uma pessoa que está na razão, ela é uma pessoa carnal, ela é uma pessoa louca, quando, na verdade, isso aí é um trabalho para que os membros não deem ouvidos às pessoas que pensam, que raciocinam, que querem saber, que querem uma posição sobre o que está acontecendo. Então, infelizmente, é assim. Não que as pessoas que estejam lá não tenham inteligência, são pessoas inteligentes, mas se eles ficarem calados, se eles concordarem com tudo, se concordar com tudo, está tudo bem. A partir do momento que você discordar, que você perguntar, que você questionar, aí você pode também receber este carimbo de doido, de louco e coisas do tipo. Mas, pastor Arlínio, deixa eu avançar aqui também. Licença aqui, só um instantinho aqui. Vera, ela sempre falava, em casa, né? Arlínio, mas começava a mostrar cada defeito, cada problema, cada coisa, tanto no presidente como no pessoal todo, na direção toda. Aí eu dizia: Vera, será que só você está certa e todo mundo está errado? E pior que só ela estava certa. Quer dizer, ela estava certa mesmo, mas ela sempre questionava: Aline, isso assim, então. Disse: Vera, será que você acha que só você que está certo e todo mundo errado? Mas era verdade. Entendeu? É exatamente isso, pastor Arlínio. É exatamente isso. É porque você tem um grupo fechado em torno de uma ideia, de uma liderança, entendeu? E que tem que estar todo mundo de acordo. É como o gado. Exatamente. Né? O gado vai sendo vaquejado ali e todo mundo, sem pensar, simplesmente indo porque está todo mundo indo. E quando aparece alguém que para e pensa, essa pessoa, ela, às vezes, ela vai se sentir assim. Ela vai se sentir assim, exatamente. E eles fazem com que a pessoa se sinta assim. Olha, se está todo mundo indo nessa direção, então, e se eu estou vendo que isso aqui não está certo? Se você parar e se você questionar, ora, tá todo mundo errado, só você está certo? Inclusive, isso é uma ideia que eles passam também ali nos seminários para as pessoas. Pastor Arlínio, eu queria... Pode falar. Sim, por isso que, Solon, olha, a nossa convivência era atritante, constantemente era atrito por causa dessa malignidade, sabe, que foi impregnada pela instituição na vida dela. Então, fim de semana, eu estava em casa feliz com a família e tal, daqui a pouco tinha um telefonema: Marlene, você não resolveu aquele problema, não sei o que e tal. Aí acabava com o meu domingo, acabava com o feriado, não tinha direito a viajar, passear com a família, era tudo aquele ativismo que você sempre fala, e Joaquim fala, todo mundo fala,
a vida toda tem que estar trabalhando, feriado tem que aproveitar e ir para o Manaim, não sei o que e tal, aquela coisa toda que você sabe, né? Entendeu? Desculpa aí se eu estou Não, exatamente. furando. Não, o senhor respondeu Mas, sim, exatamente a pergunta, que de fato houve sim uma interferência grande na sua vida familiar, no grande, seu relacionamento, quer grande, dizer, eu até grande. chamo de envenenamento, né? Porque Envenenamento. quando você fica jogando o cônjuge contra o outro cônjuge, entendeu? Isso aí é uma coisa nociva. É uma coisa que não cabe dentro de um evangelho onde a família é valorizada, onde o matrimônio ele é honrado. Então, quer dizer, é muito difícil uma situação dessa. O pastor respondeu perfeitamente. E agora eu queria, na próxima pergunta, pastor, saber do senhor, também com base naquilo que eu sempre escuto, nós ouvimos diversas pessoas contando que em algum momento eles passaram por grandes constrangimentos ali na Igreja Cristã Maranata, entenderam? Então, quer dizer, alguma situação que os deixaram constrangidos, né, desconfortáveis, ou quem sabe até abalados. Então, eu queria saber do pastor se, no seu caso, né, enquanto você era membro, você era pastor, teve alguma situação em especial que deixou o pastor muito constrangido? Teve. Eu vou falar uma para não falar 10 ou 20. Falar uma só. Em 2006, Vera se candidatou a deputado estadual pelo estado do Espírito Santo. Se candidatou, deputado estadual. Aí, Gedeuti convocou uma reunião no anfiteatro de Jaburuna, 1.000 e tanto, 2.000 obreiros, e somente para passar um trator em cima de mim, da seguinte forma: pastor, que a mulher entra na política, se candidata a cargo político, não sei o que lá e tal, vai para o banco, pede o ministério e tal, mas, rapaz, pintou e bordou em cima de mim, rapaz, me deixou envergonhado. Eu ali ao lado, eu sempre ficava ao lado dele, lá no púlpito, lá, entendeu? Aí, rapaz, mas me envergonhou, foi uma vergonha, sabe, que foi marcante, sabe, que foi uma coisa tão triste que eu, quando terminou a reunião, eu procurei, sabe o quê? Um buraco para me enfiar, para não ver a cara de nenhum dos irmãos, aquele com toda amabilidade. Pastor Aline, pastor, você que, Aline, assim. Aí eu me escondi, eu queria encontrar um buraco para me esconder de vergonha, que eu fui massacrado ali psicologicamente, uma vergonha, sabe, de proporções imensas, né, ali naquela reunião. Então, essa foi uma das, né, dentre muitas, né, não vou contar todas, que o tempo nem dá para isso, né, mas, infelizmente, foi um massacre, e não só dessa vez, como já disse, de tantas outras vezes semelhantes, né, porque ele tem esse prazer sádico, maligno, de massacrar, de envergonhar, de destruir psicologicamente, e usando a expressão que você usa, como é que é, de mortificação, mortificação do como é que você fala aí? Assassinato de reputação? Assassinato de reputação. Então, meu querido, olha, foram muitos dias, é por isso que eu digo, né, que 43 anos foi essas 4 décadas e mais um pouco, né, de um misto de alegrias e tristezas, de alegrias e decepções, de alegrias e derrotas, sabe, de destruição da nossa, tentando destruir a nossa vida, né? Mas glória a Deus que eu estou aqui, meu querido, eu estou aqui vivo para glorificar o nome do Senhor, para ver ainda muitas maravilhas que o Senhor ainda vai fazer, essa operação de maravilhas que Deus tem usado você, o Júnior Magalhães,
o Evangelho Sem Máscara, o Joaquim Wallace e tantos outros, né, para Deus libertar através desse trabalho que muitos estão falando. Vai pregar o Evangelho, vocês estão pregando o Evangelho de libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu amado, eu já estou ficando já emocionado, mas eu acho que chegou a hora de eu terminar, porque eu estou já ficando emocionado, mas pode terminar. Desculpa aí, viu? Pastor, eu entendo bem, eu sei que essas marcas, pelo menos na psicologia, elas são traumas na vida da pessoa, e todas as vezes que a gente tem que lidar com essas situações, às vezes isso dói um pouquinho realmente, a gente entende perfeitamente. E, pastor, inclusive até para que o senhor jamais se sinta envergonhado ou diminuído, é muito importante que não só aquelas pessoas que nos ouvem como membros, mas também inclusive os pastores da Igreja Cristã Maranata, que eles possam perceber que isso que aconteceu com o pastor é uma prática recorrente. Então, de ouvir o pastor Gedeu Tigueiro humilhando pessoas publicamente, desqualificando pessoas publicamente. Ele fez isso agora, recente, semana passada, ele fez isso com um pastor da região do Nordeste, o pastor Jeová, simplesmente porque o pastor se escreveu sua cartinha de desligamento, apresentou as razões pelas quais ele estava rompendo, então, com aquela instituição para poder seguir uma nova fase da sua vida espiritual, e houve uma reunião com 280 pastores da região do Nordeste, e esta reunião foi só para desqualificar o pastor. No seu caso, foi ainda pior, porque o pastor estava presente, não é? Enquanto o Gedeu estava falando da sua pessoa. Então, quer dizer, em vez dele chamar a pessoa que ele tem alguma atitude que ele não concorda, tem alguma coisa que gerou alguma insatisfação, em vez dele chamar aquela pessoa reservadamente, conversar com ela, ouvir o que aquela pessoa tem a dizer, trazer as razões pela qual ele entende que deveria ser diferente, ele não faz isso. Ele pega e, de repente, como aconteceu com o pastor, está lá numa reunião, reunido um monte de gente, sei lá quantas mil pessoas, e de repente desfere ataques contra a pessoa publicamente, para envergonhar a pessoa publicamente, para poder trazer ali isso que nós falamos, e é um relato recorrente aqui, né? As pessoas, elas passam por momentos que são traumáticos na Igreja Maranata. E nós temos, inclusive, diversos processos judiciais que já foram movidos contra a Igreja por conta das atitudes do pastor Gedeu Tigueiros, né? Como, por exemplo, o músico que processou porque foi humilhado publicamente no Manaim. Teve um músico que foi humilhado. Teve um jovem também que processou Gedeuti e a Igreja Maranata porque foi exposto publicamente numa escola bíblica dominical. E tem outros tantos que isso acontece, mas eles preferem deixar para lá. E vão tocando a vida, mas vão ficando com essas marcas. E é muito importante quando nós falamos sobre isso, porque é uma oportunidade que a gente tem de colocar para fora. Então, isso aí faz parte, inclusive, do nosso tratamento. Dizer, olha, passei por uma situação, mas estou aqui hoje, superei. Estou de pé, estou caminhando, minha família está sendo restaurada, estamos agora vivendo um novo momento e vamos em frente porque, de fato, Deus é maior do que todas essas coisas. E eu acredito, pastor Arlínio, que certas coisas, elas não passam nesta vida despercebidas ou sem que as pessoas, elas paguem esta fatura, tá certo? Eu acredito que uma faturazinha acaba tendo que ser paga ainda aqui nesta vida. Mas, pastor Arlínio, eu queria agora passar para uma outra pergunta. Estamos chegando já ao final, mas eu queria saber qual foi a sua primeira grande decepção com a Igreja Cristã Maranata, desde o momento em que o pastor ingressou na igreja, lá nos idos de 1971. Qual foi a primeira grande decepção que o pastor teve com a Igreja Cristã Maranata? A primeira grande decepção, Solon, vou voltar novamente ao assunto de Vera, né? Eu, acostumado na igreja presbiteriana, tratado honradamente com a minha esposa, né? Aí chego e vejo um tratamento hostil, um tratamento desumano,
um tratamento massacrante com a minha esposa a ponto de me trazer sérios problemas na minha convivência conjugal, no lar, né? Glória a Deus, uma observação aqui, que os meus filhos não foram contaminados, não foram afetados, não foram prejudicados, assim, pela misericórdia de Deus, não foi por Maranata, não, porque todos eles permanecem na presença do Senhor. O mais velho, Arley, esposo de uma senhora inteligente, educada, dentista de referência aqui na cidade de Vitória e de Vila Velha, vive feliz com ela, né? Vai à igreja com ela às vezes, né? Segundo filho, aliás, o primeiro detalhe foi o que Deus levou. O meu primeiro filho, que se chamava Arlínio Júnior, pegou meu nome, Júnior, e a gente chamava de Lininho. Ele foi usado por Deus porque ele nasceu solo. E com tetralogia ele fala, né, que popularmente chamada doença de sopro, o coração mistura do sangue venoso com arterial, né? Aí então ele tinha crises cianóticas, sabe, lancinantes, rapaz. E aí, então ele sofreu, e Deus usou ele, sabe, para eu buscar o Senhor, orar, porque eu vinha com aquela cabeça de recém-formada em teologia e tal, mas ali Deus me levou aos seus pés para orar, jejuar, né? E o médico, na primeira consulta, falou que ele não ia resistir a 4 anos, viveu 7 anos. Aí 7, o Senhor mostrou, perfeição, a obra estava perfeita. Aí Deus levou meu filho, né? E aí tem os outros filhos, né? O Arley, que eu já falei, que ficou no lugar do mais velho, é um companheiro nosso, está sempre comigo aqui, vai me levar, às vezes, consulta médica e tal, né? Vera Arline tem uma lojinha lá no shopping da Terra, em Vila Velha, né? Quase que em frente à rua do presbitério, rua Tocado Laranja. Tem o Esdras, que é pastor, servo do Senhor, sempre usado com unção, com graça. Muitas vezes ele é estudante de curso de odontologia, estudava em Campos, aí vinha para casa, papai, você estava com revelação que você mostrou aqui na palavra, não é revelação, é revelação da palavra mesmo, tá? Aí então sempre foi usado, né? Esdras, Helder é um filho querido que Deus usou muito até para a minha defesa através das redes sociais, com aquele primeiro vídeo que eu fiz, né, que ele foi quem preparou tudo para mim, que eu nunca entendi nada de informática, como é que chama, de redes sociais e tal, né, de tecnologia. Aí ele preparou tudo para mim e depois ele teve que ir, foi para os Estados Unidos. Ele viu que a coisa aqui estava complicada para ele, né, em relação a esse problema, porque ele me ajudou a eu abrir a boca e falar a verdade contra a liderança, contra o presidente, entendeu? Aí, então, ele está nos Estados Unidos, está, graças a Deus, há 10 anos já que está lá, Deus tem abençoado, 3 filhinhas, sua esposa e tal, e a caçula, Keila sempre foi companheira minha na Maranata, nas viagens de evangelização, ela do Grupo Louvor e tal, e continua na presença do Senhor, mas nenhum na Maranata, todos saíram. Vera Arline, mais velha, na Igreja Resgate, é usada por Deus como instrumento, né, de palavra no grupo de jovens e tal. Vera Arline. Esdras, pastor da Igreja Assembleia de Deus, fonte de vida, servo de Deus e bênção na família. Keila, né, é a caçula. Então, todos, né, estão na presença do Senhor, na igreja evangélica, né? Mas ninguém se perdeu, viu? A praga do mal, né, o agouro do inimigo não prevaleceu sobre a nossa família, que foi preservada, o Senhor protegeu, todos eles estão na presença do Senhor. Entendeu?
Muito Entendeu? bom, pastor. Muito bom. Pastor. Inclusive, pastor Arlínio, eu tenho também um Sim. testemunho aqui, porque eu conheci pessoalmente o pastor Esdras, quando eu estive aí em Vila Velha, ele me recebeu muito bem aí, estive inclusive na residência dele, e foi quando então tivemos até uma oportunidade, talvez o pastor não se lembre, mas tivemos uma oportunidade, nos encontramos, e desde então, assim, eu tive toda a convicção de que eu estava diante de um homem nobre, não só do pastor Esdras, mas também do pastor Arlínio. São as duas pessoas que eu conheci pessoalmente. Pastor, eu não quero... Eu acho que ele é um produto melhor do que o fabricante. Ele e a família toda, tive a oportunidade de conhecer, foi uma grande honra, um homem muito nobre, graças a Deus. Então, isso aí é até para provar que as maldições, elas, né, lançadas, elas não vão pegar, né? Nós não temos pega, uma vida como de qualquer outra pessoa, mas estamos debaixo das mãos, da proteção e da direção de Deus. Pastor, eu não quero trazer ao senhor nenhuma emoção que possa deixá-lo assim mais abalado. Então vamos de modo bem leve, tá certo? Então, olha só, pastor, em relação à questão doutrinária, eu sei que o pastor já tem uma formação teológica já de muitos anos, tem um conhecimento do evangelho, mas passou muitos anos na Igreja Cristã Maranata e ouvindo sempre aquelas doutrinas de modo repetido, insistente, e sempre trazidas como se fosse uma verdade absoluta e inquestionável. Mas vejam só, eu queria saber do pastor, e não tem problema, o pastor pode falar livremente aqui, com sinceridade, sobre o sentimento que tem em relação a essas questões doutrinárias, mas em especial, eu queria que o pastor me falasse, olhando para o evangelho, olhando para a palavra de Deus, com o conhecimento que o pastor tem de evangelho e também da própria doutrina da Igreja Cristã Maranata. Qual é a avaliação que o pastor faz da doutrina da Igreja Cristã Maranata? E eu estou falando aqui de um modo bem geral, mas em especial em relação ao evangelho no que diz respeito ao amor, ao amor tanto a Deus como ao próximo, também em relação à graça, né, da nossa salvação pela graça e também da misericórdia. Então, entre esses três pontos aqui, olhando para a doutrina da Igreja Cristã Maranata de um modo geral, qual é a avaliação que o pastor poderia fazer para nós? Repita aí, por favor, os itens que você falou. Graça amor, e misericórdia. Graça e misericórdia. Amor. Infelizmente, eu estava cego, sabe? Agora eu digo como você diz, eu era cego, agora vejo. Mas o amor, mas eu sempre sentia pelo Espírito que havia uma falsidade. Era um amor assim muito artificial, né? Muito teatral, né? E o amor verdadeiro. Para você ter uma ideia, Vera, né? Uma vez pediu a Nini, aliás, umas 2 ou 3 vezes, Nini, eu quero falar com o Timothy sobre alguma coisa, por exemplo, sobre obra social e tal, né? Aí tá bom, aí diz, tia, Vera quer vir, não, fala para ela vir, tal dia, tal hora, ela ia. Aí a obra social, sabe, ajudar os pobres e tal, não sei o quê, né? Aí diz, não, isso aí, irmã Vera, isso aí não é para nós, não. Isso é para os outros, é para o governo e tal, né? Então, quer dizer, o amor. Que amor, só de palavra, amor que não se expressa por obras, né? Entendeu? É a fé morta, uma fé que não tem sentido nenhum. Então, o amor, o outro é graça. Outro ponto? Isso, a graça, porque somos salvos pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é um dom de Deus, mas especialmente em relação ao ativismo religioso, que muitas vezes condiciona a graça na nossa vida. Não, Solo, isso é verdade, rapaz. Olha, salvo pela graça, mas como?
se tem que fazer jejum, madrugada, se não fizer o jejum, está fora da orientação, né? Então, quer dizer, é uma graça que depende de ativismo, né? É uma misericórdia que depende de ativismo. Então, rapaz, infelizmente, agora, Saulo, eu, 43 anos, infelizmente, fiquei cego, fiquei descerebrado, como é que chama? Entendeu? Durante esses anos, vieram até falar comigo, Armínio, você fez curso de seminário e tal, você conhece tanto, eu não conheço tanto Bíblia, mas eu conheço, a gente conhece, né, doutrinas básicas do Evangelho, né? E, infelizmente, né, eu vivi esses 43 anos, né? E muita coisa. Por exemplo, você tem ideia, vou contar uma coisinha aqui. Eu estava numa pequena reunião, assim, com dois companheiros, né? E o companheiro me pediu, né? Arline, você ore, clame aí para a gente fazer, acho que era fazer uma consulta, coisa assim, né? Aí eu orei. Orei, não falei. Eu clamo pelo sangue do Senhor, eu não clamei. Aí sabe o que o companheiro falou comigo? Arline, você não clamou pelo sangue de Jesus. Ora de novo. Eu tive que orar de novo, rapaz. Já pensou? Um homem desse ser reprovado, sendo que o Senhor Jesus ensinou o quê? Tudo que pedires ao Pai, clamando pelo sangue de Jesus, foi assim que ele falou? Não. Tudo que pedires ao Pai, em meu nome, isto eu farei. Entendeu? Ele não falou, tudo que pedires ao Pai, clamando pelo sangue do meu filho, isto eu farei. Nada disso. Mas, infelizmente, não é só, é muita heresia, é muita coisa, rapaz, que é uma tristeza. Depois que a gente sai, depois que a gente abre os olhos, é que a gente vê, é que a gente vai ver que, de fato, né, eu, 43 anos, eu endossando, assinando embaixo, ensinando, né, doutrinas que não são bíblicas. Infelizmente, eu estava cego e agora vejo. Exatamente, pastor, como se eles criaram uma forma de invalidar a oração das pessoas com alguma coisa que foi exigida pela palavra de Deus, nem por Jesus, nem pelos apóstolos, de forma alguma. Pastor, estamos aqui chegando ao final e veja só, agora eu queria falar, então, do rompimento do pastor com a Igreja Cristã Maranata. Nós sabemos que o pastor se desligou da Igreja Cristã Maranata exatamente na ocasião em que o Ministério Público realizou uma operação e houve todo aquele escândalo que é de conhecimento de todos. Então, foi exatamente neste momento em que o pastor se afastou da Igreja Cristã Maranata. Então, quer dizer, eu queria que o pastor agora nos contasse um pouquinho do que o pastor passou neste momento de desligamento, se esse desligamento que o pastor rompendo ali com a Igreja Cristã Maranata, se foi uma coisa voluntária ou se foi uma coisa forçada, onde é que estava o coração do pastor diante de todos esses fatos, como que foi esse processo do desligamento do pastor? Saulo, olha, eu sempre contei, mais uma vez eu vou falar da companhia, a ajuda que Vera sempre me deu. Quando eu no auge daquele escândalo todo, né, aí então, né, eu pedi um conselho a Vera. Vera, o que você acha? Eu devo me desligar? Ela falou, com segurança, deve, Arline. Aí, então, eu procurei, né, a liderança, né, procurei o Gidoti, né, e então, né, aquilo que eu já falei, fui atendido por ele na sala dele, lá no presbitério, né, e
ele colocou, eu vou repetir agora, um monte de condições, né, de barreiras, né, para que para eu permanecer. Aí falou até, né, que eu devia voltar para a imprensa, né, para desdizer aquilo que eu disse, que eu falei contra ele, tudo, né. Mas dizendo isso aí, eu não vou fazer, não posso fazer. Aí então, ali foi a minha despedida, né? Me despedi, me desliguei, né? E voltei. Um companheiro meu falou, um companheiro que ainda continua lá, mas ele assim, coração aberto, né? Ele disse: Arline, você na Maranata, ele falou uma grande verdade. Eu era procurado solo, era fim de semana, eu não tinha feriado, não tinha domingo, não tinha, né, a gente procurava tanto do Brasil, me ligava, vou tirar do pastores, né? Aline, isso assim, assim e tal. Não, faz assim, assado e tal. Pastores até do exterior, ele ligava e tudo, né? Aí ele diz: Aline, você era. Ele usou uma expressão, ele até é carioca, né? Uma brincadeira lá. Ele falou: ó, você era um anjo, né? Um anjo que era procurado, né, que era bem visto, era amado, mas agora se virou, não vou dizer a palavra que ele falou, mas que eu virei como inimigo, né, virei, né, algo assim que, sabe, completamente repelente, completamente, sabe, indesejável, né. Antes eu era querido, era amado, entre aspas, né. Alguns tinham amizade sincera mesmo, eu creio piamente, sabe, Saulo, irmãos sinceros, verdadeiros, tanto irmãos, irmãs piedosas de oração, né? Mas o fato é o seguinte, que muitos, eu ando pouco lá no centro de Vila Velha, evito ao máximo, né? Inclusive agora estou morando em zona rural, né? Aí, então, alguns, né, procuram até, né, se desviar, né, de mim, tal, vem numa direção, aí muda de direção e tal, né, e infelizmente, né, quer dizer, é a situação que a gente enfrenta de rejeição, né, de rejeição, e infelizmente, né, é a falta do verdadeiro amor. Qual o motivo, se você está numa igreja A, resolve sair para a igreja B, então os irmãos da igreja A te têm agora como inimigo, com os tais nem com mais, né? Não saudeis, não mães que muitas vezes, uma mãe, rapaz, eu soube de história é um fato, que ficou 9 meses, o filho saiu, e ela, quando o filho queria visitá-la, ela ia consultar ao Senhor. Veja bem, uma mãe consultar ao Senhor se o filho deve visitá-la. Aí, quer dizer, é uma aberração, né, Saulo? É uma coisa bárbara, uma coisa inconcebível, uma coisa que pode ter o nome de cristã, mas não tem nada de Cristo, tem nada que é do Evangelho, não é mesmo? Perfeito, pastor. Inclusive, esse processo pós-desligamento, onde nós sentimos que perdemos ali amigos, sentimos que perdemos relacionamentos, de fato uma das partes mais difíceis. Eu até quero aproveitar aqui, sabendo que o pastor sempre teve todo carinho e todo respeito pelas pessoas, com as quais o pastor conviveu na Igreja Cristã Maranata, a todas essas pessoas que, se um dia, como o pastor mesmo falou, evitaram o pastor Arlínio, e de repente também até não o trataram com o respeito devido, até por conta das questões que aconteceram ali em 2013. Eu acredito, pastor, que todas essas pessoas, que se este vídeo chegar a elas, eles têm a oportunidade de ligar para o pastor, de visitar para o pastor,
não é? Até mesmo de pedir perdão ao pastor. Olha, pastor, eu realmente, uma vez eu evitei o pastor, não quis falar, mudei de lado de rua, não quis me encontrar. Então, eu acho que essas pessoas têm a oportunidade ainda de conversar com o pastor, de se redimir aí, de pedir perdão aí por essas coisas, porque, de fato, irmãos, é muito difícil isso. Isso não expressa o amor de Deus. Nós criarmos inimizades com as pessoas, e inimizades que são provocadas por uma instituição religiosa, e eu diria mais até por uma liderança, porque como o próprio pastor Arlínio falou, as pessoas são boas, elas só estão equivocadas muitas vezes, elas são influenciadas de uma maneira errada no evangelho, mas são pessoas boas, são pessoas muitas vezes dignas, honestas, respeitosas, são pessoas que teriam até um desejo de manter uma amizade, um relacionamento, mas que fica impedida por conta da própria doutrina da igreja. E aproveitando exatamente este fato, pastor, eu queria saber do pastor, com toda a sinceridade do coração, o pastor ficou com ressentimento em relação a alguma pessoa, a algum grupo de pessoas, ou de pastores na Igreja Cristã Maranata? De jeito nenhum, pelo contrário. Eu quero dizer a esses irmãos, se alguns estiverem ouvindo essa live, que eu oro por eles e eu peço ao Senhor que abençoe esses irmãos, né, essas irmãs, né, muitas delas irmãs sinceras de oração, irmãos, eu tenho irmãos, companheiros, pastores, homens simples que eu os amo e pelos quais eu continuo orando, tenho a mesma... o mesmo tratamento eu teria se eu os encontrasse em qualquer lugar, né? E às vezes até eu encontro, né, em Vila Velha, quando um pouco que eu ando por lá, na calçada, encontro algum irmão até que me abraça, mas pastor Arlínio, que saudade do Manaim, saudade de você, não sei o que e tal. Foi irmão sincero, até hoje eu tenho, entendeu? Graças a Deus, entendeu? E depois eu vou dar uma palavra final, posso dar para os irmãos? Eu posso dar agora já? Isso. Antes, deixa eu só, então, reafirmar isso, porque essa pergunta que eu acabei de fazer para o pastor, eu fiz porque eu já sabia qual era a resposta também, porque no momento em que eu tive a oportunidade de encontrar com o pastor Arlínio aí em Vila Velha, isso já tem muitos anos, talvez ele nem se lembre, eu percebi isso. Ao conversar, nós estávamos gravando live, não tinha ninguém por perto, eu me encontrei com o pastor e eu percebi que o pastor ainda tinha muito carinho, respeito por todas as pessoas que ele deixou ali na Igreja Cristã Maranata, e eu percebia que isso era uma coisa sincera, de um coração sincero. Então, pastor, quem sabe um dia, né, o pastor não vai ser visitado aí por um grupo de irmãos da Igreja Maranata para cantar aí um pouquinho com o senhor, Amém. Né, cantar um louvor, fazer de repente Amém. uma serenata para o pastor, né? Serão bem-vindos, bem-vindos. Serão bem-vindos. Cristo Jesus, eles não estão limitados por nenhuma barreira denominacional. Seria muito bom se isso acontecesse, não é? Pastor, então, agora para a gente encerrar, quais são as suas últimas palavras que você teria, né, para todos aqueles que se desligaram, para aqueles que ainda estão lá, né? Quais são, então, as suas considerações finais? A minha última palavra, minhas considerações finais são a seguinte palavra. Olha, irmãos amados da Igreja Cristã Maranata, eu quero deixar com vocês o seguinte conselho, aquele conselho no livro de Atos 17, versículo 11, parece que ele falou, os irmãos de Bereia foram mais, note a palavra, mais nobres, não sei se outra tradução tem outra palavra, né? Eu não olhei King James nem outras, né? Mas a Almeida, né? Os irmãos da Bereia na região da Macedônia, tanto Bereia como Tessalônica, foram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles conferiam todo dia aquilo que estava sendo ensinado. Então, meus amados, eu lhes dou esse conselho. Confira na palavra.
O Senhor Jesus falou: errais, não conhecendo as Escrituras. Estou dizendo que os irmãos não conhecem, mas não conhecem esses segredos santos maravilhosos, né? Que o Espírito Santo nos leva a aprender a sua palavra, a entender a sua palavra. E ele falou: errais não conhecendo as Escrituras sagradas, nem o poder de Deus. Então, é o meu conselho: façam, irmãos, como os irmãos de Bereia, que foram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles examinavam todo dia as Escrituras. Aquela época era época de mestres apóstatas em toda a região ali, que Paulo teve que enfrentar cara a cara, teve que escrever epístolas para instruir as igrejas sobre o perigo da apostasia, né? Então, sejam, meus amados, como os irmãos de Bereia, examinem cada dia as Escrituras para ver se tudo que está sendo ensinado está ali, está contido, está inserido ali na Escritura Sagrada. Que Deus assim abençoe a todos os amados irmãos. Vou repetir: eu oro pelos irmãos e espero um dia encontrá-los aqui embaixo ou lá em cima, na nossa promoção à glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoe a todos nós. Amém. Amém, pastor Arlínio. Foi um grande prazer, uma grande satisfação, uma honra, na verdade, receber o irmão aqui no canal, conversar com o pastor, e eu espero, já até conversei com a Roseli, eu espero ainda ter a oportunidade de fazer uma visita, de sair daqui de Brasília para ir aí, não sei se é Guarapari, né? Não sei se é Guarapari. Guarapari. De sairmos daqui, passar para dar um abraço no Joaquim Conceição da Barra e dar uma chegadinha aí para dar um abraço também no pastor e na irmã Vera. Mas olha, foi um prazer muito grande, sei que nós ainda vamos nos encontrar, vamos dar um abraço no pastor, em toda a família, e eu espero agora que esta mensagem que o pastor trouxe possa alcançar muitos corações. Muito obrigado, pastor Arlínio, obrigado a todos os irmãos que nos acompanharam até aqui, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência, fiquem todos com Deus, na paz de Jesus, e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Amém. Fiquem com Deus. Mas agora é Vera, hein? Vera já vem. Virá em seguida. Tá bom. Tá bom. Um abraço, hein? Um abração.